23 dias. E agora, chegando na reta final, nos últimos 10 dias, né, que transformações eu quero para minha vida a partir da consagração. Então, cada meditação, cada oração, cada leitura é justamente para nos conduzir para essa transformação. Então, vamos iniciar o nosso encontro, como sempre iniciamos, com a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então a gente vai dar uma retomada, né, a respeito de algumas das leituras que a gente fez durante a semana. E cada leitura, né, era relativa a uma das virtudes que são atribuídas a São José. A gente viu a virtude da justiça que é atribuída a ele. Ele é tido como homem justo. E a Bíblia, quando fala homem justo, ela quer dizer que ele é santo, né, que ele segue as leis de Deus e que ele coloca Deus em primeiro lugar. O livro nos ensina também que a virtude da justiça é dar a Deus a posição que lhe é devida. Da mesma forma, é dar aos outros e a nós mesmos as posições que são devidas. Né? A posição de Deus nós sabemos, né? É estar acima de todas as coisas, acima de tudo e todos, porque Ele é nosso Criador. E se a gente coloca Deus acima de todas as coisas, a gente consegue visualizar que nós, embora sejamos de profissões diferentes, de regiões diferentes, mas nós todos somos servos do único Deus. E em relação à justiça para comigo mesmo, um exemplo que eu posso dar é: eu sou pai, sou esposo. Eu tenho o dever de me colocar nessa condição de pai e de esposo. Isso é justo, que eu exerça autoridade como pai sobre os meus filhos. É justo que a Tayane exerça a autoridade de mãe sobre os filhos dela. Não é justo, na verdade, ela negar de exercer essa autoridade, que é corrigir com afeto, claro, né? De conduzir, de suprir e dar esse suporte para a família. Isso é um dos exemplos que eu posso dar. E dentro dos nossos âmbitos familiares, sociais, existem inúmeras situações, né, de justiça que a gente poderia citar. E só São José é chamado justíssimo. Então que a gente aprenda com ele, né, a colocar Deus na sua posição que lhe é devida e nos colocarmos também, né, nessa situação. Vimos também a devoção das 7 dores e 7 alegrias de São José, que são as devoções, né, dos 7 domingos que antecedem a festa de São José, no dia 19 de março. É uma devoção que é feita, e aí tem a história, né, dos monges que ficaram ilhados, que sofreram um naufrágio, e eles ficaram presos, né, numa tábua. E aí São José aparece para eles e os conduz até terra firme. Sabedoria do sono. Essa sabedoria ela é muito importante e a gente vê com São José, né? Ele se comunicava com Deus enquanto dormia. E aí até o livro, né? Ele traz o livro... Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Até o livro, inclusive, ele traz uma situação de São José dormindo e ele cita as pessoas que não descansam, chama elas de workaholic, né? Viciadas em trabalho. E quantos de nós acabam não sendo, né? A gente quer sempre ganhar mais, a gente quer produzir mais e quer estudar mais e a gente não descansa. Sendo que o próprio Deus descansou no 7º dia da criação. E São José nos ensina essa sabedoria do descanso. Que quando a gente descansa, quando a gente silencia a mente, que a gente se permite entrar em contato com Deus. E trazendo uma questão com relação a essa devoção a São José adormecido, né? São José dormindo. Certamente vocês já viram uma imagem de São José descansando, né? E essa devoção também era uma devoção muito própria do Papa Francisco.
Papa Francisco, ele relatava que ele tinha uma imagem de São José dormindo ao lado da cama dele, e quando surgia algum problema, alguma situação em que ele precisava resolver, ele escrevia aquela situação, colocava aos pés de São José, e ele conta que quando ele acordava, milagrosamente, né, essa situação ela era resolvida, ou algum problema, aquele problema ele aparecia uma solução. Então, vejam, se nosso Papa Francisco, né, o nosso Santo Padre, ele tinha essa devoção a São José dormindo, né, e obviamente não somente a devoção à imagem, a devoção a toda a história, então acho que a gente também pode ter essa vamos dizer, parar um pouquinho, né, pensar um pouquinho sobre a qualidade do nosso sono, daqui a pouco organizar um pouquinho a rotina da nossa família, para que pelo menos alguns dias da semana a gente durma mais cedo. E aqui em casa a gente tem o hábito de deitar 9h30. Então, há algum tempo a gente adotou esse hábito de 9h30 já estarmos todos na cama, ou pelo menos já se encaminhando para a cama, né, para ir dormir. E sem dúvida essa rotina, claro, que tem dias que foge, né? Algum dia a gente precisa estudar até mais tarde, ou participar de alguma reunião, enfim. Mas, de um modo em geral, ter esse hábito de dormir mais cedo, ou de encerrar as atividades da casa mais cedo, tem sido algo muito bom para nossa família, né? Até também para que eu e o Bruno tenhamos um momento só nosso, né? Um momento de casal. São José também é chamado de o primeiro adorador. Tem um dos textos que a gente viu, né, que São José nunca comungou. Ele nunca adorou Jesus no Santíssimo Sacramento, como nós tivemos, né, essa oportunidade. Temos essa oportunidade, né, desde a nossa primeira comunhão. Mas ele comungou da presença física de Jesus Cristo. Não existe comunhão maior do que ele e Maria tiveram. Talvez não. Certamente a comunhão de Maria foi muito maior, porque ela gestou Jesus, né? Maria foi o primeiro sacrário. Mas São José teve Jesus em sua casa. Então a comunhão dele com Jesus ali foi muito maior. Ele viu Jesus crescer, né? Ele viu aquele pão da vida. E que a gente aprenda a São José a sermos esse adorador. O livro, inclusive, traz uns exemplos, né, de nós com os nossos filhos, né? Nós que somos pais. A gente está com o nosso bebê no colo e olha, nossa, mas que perfeição, nossa, que divino, nossa, isso só pode ser obra de Deus. Quem nunca, né, olhou para os seus filhos e não teve essa admiração ao divino, né, por ter criado tamanha perfeição? Imagine então São José, que tinha nos braços o próprio Deus encarnado. Viagens para Nazaré, a visita a Isabel, saudação de Isabel, retorno para Nazaré. Nesse momento, o livro ele traz uma situação muito interessante que a gente, por vezes, passa desapercebido, né? Hoje em dia, uma mulher viajar sozinha é totalmente tranquilo, porque pega um ônibus, pega um avião, vai de carro e tem mais segurança, digamos assim, de chegar até o seu destino. Mas imaginem viajar a pé, sem estrada sem monitoramento, sem polícia, sem nada, e cheio de bandidos. Que pessoa que viajaria sozinha? Para começo de conversa, as pessoas já viajavam em caravanas, né? Desde aquela época. E deixar a mulher viajar sozinha é meio... É inconcebível até essa ideia, depois que a gente vê isso no livro, né? Então, provavelmente Maria foi acompanhada por José nessa viagem. E aí o livro traz essa situação de como foi a visita com Isabel, que São José provavelmente acompanhou ela, pelo menos levou ela até a casa de Isabel e depois combinou de retornar com ela para Nazaré. Ele ouviu a saudação de Isabel e ele, com certeza, ele pode ter ficado consternado com essa saudação que ele ouviu. E é legal pensar, né, essa história que traz, né, essa outra perspectiva desse momento do Evangelho, porque também nos instiga a querer ler um pouco mais sobre o livro, a conhecer um pouco mais sobre a história de São José. Porque, embora a gente já tenha lido essa leitura várias vezes, essa perspectiva com certeza passou desapercebida. E assim como essa, a gente vai ver, né, que a história de São José, ela está ali nas entrelinhas do Evangelho. Então é importante que a gente siga firme nessa leitura, né? A tendência é que as leituras sejam um pouco mais longas,
conforme vai passando o tempo, mas para isso tem o recurso do vídeo também para auxiliar, né? Eu aconselho a fazer a meditação, fazer a ladainha, lendo do próprio livro ou lendo ali do PDF que nós compartilhamos, mas essa parte das curiosidades, vocês podem utilizar o próprio vídeo para otimizar esse momento de aprendizado. Como eu falei, o conhecimento que vocês terão a respeito de São José, eu tenho certeza que muitos padres, muitos teólogos, muitas pessoas que são sábios da nossa igreja não têm. E eu falei, né, que Maria não comungou, né? Ela não estava lá na última ceia com os apóstolos. Ela não participou de uma Santa Missa, né, como a gente está acostumado, para comungar Jesus Eucarístico, mas ela carregou Jesus em seu ventre. E aí o livro fala de uma coisa que eu pelo menos não conhecia, mas quando eu ouvi eu me lembrei da minha catequista de Crisma, que ela é professora da Faculdade de Biologia lá em Pelotas. E aí ela nunca comentou isso, mas esse termo que é o microquimerismo fetal. Toda mãe, ela retém no corpo até o final da sua vida células do bebê que ela gerou. Então a mãe preserva em si um pouco do filho, né? Assim como o filho herda a genética da mãe e do pai, a mãe fica com aquelas células retidas no corpo dela. Então Maria, mesmo após ter o nascimento de Jesus, ela continua até hoje com a presença de Deus dentro do corpo dela. Então ela mantém a comunhão mais plena que a gente jamais vai conseguir conceber, né? É muito interessante esse livro, que embora seja Consagração a São José, o livro de São José, não tem como falar de São José sem falar de Maria. E assim é um casal de verdade, né? A gente alguém vê a Tayane, Tayane, como é que tá o Bruno? Alguém me vê e eu não tô com a Tayane. Bruno, como é que tá a Tayane? Né? Porque a gente está acostumado a entender que o casal, ele é um só. Quanto mais José e Maria. Então, quando a gente fala de José, a gente também fala de Maria. E vice-versa, né? Porque eles tinham uma união perfeita. É por isso também que a gente fala, né, que ser consagrado a Maria ou ser consagrado a São José, uma coisa não anula a outra, né? Daqui a um tempo, se houver interesse em fazer a consagração a Maria, não há esse impedimento pelo fato de ser consagrado a São José. E imagina, né, que... Na verdade é complementar. Imagina que máximo, né, uma família onde o marido e a mulher são consagrados a São José e a Maria, né? Paciência heróica, né? O beato Gabriele Allegra afirmou que a paciência de São José era mais heróica que a de Jó. A gente tem um velho ditado, né? Tem uma paciência de Jó. Que Jó, no livro, né? No livro de Jó conta de todas as tentações que ele foi sofrendo para que ele desacreditasse no Senhor. Mas ele se manteve firme. Imitando São José, a gente fortalece a nossa virtude da paciência. A gente, claro, existe a paciência que é atemporal, né? Eu tenho que ter paciência em lidar com as pessoas. Nós, pais e mães, ter paciência em lidar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, no nosso trabalho. Mas a paciência principal é a paciência espiritual, a que se refere. É esperar os tempos de Deus. Deixar que o tempo de Deus haja corretamente. A confiança que São José tinha nos planos do Senhor eram imensas. Por isso ele teve a paciência de partir para o Egito às pressas, ficar numa terra estrangeira, se virar por lá e depois voltar para Nazaré para poder continuar com a sua família por lá. Tudo com a sua virtude da paciência, né? E que a vida de São José e os exemplos nos inspirem a buscar a santidade em nossas vidas. Que ele nos guie no caminho da fé, da esperança e do amor. Eu não sei se alguém gostaria de compartilhar alguma as suas impressões das leituras dessa semana. Ou também compartilhar, né, algum momento em que percebeu a presença de São José na sua vida. Essa é a nossa quarta turma, né, em preparação para a consagração. E na nossa vida a gente visualizou diversas vezes a ação de São José no nosso dia a dia, né? E ao longo, nas últimas 3 turmas que a gente participou, as pessoas sempre testemunhavam ou compartilhavam alguma coisa, né? Mesmo que pequena, sobre a
presença de São José, né? Então, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, né? Nem que seja, por exemplo, no meu caso, né? Eu percebi a paciência, né? A presença de São José através de ser uma pessoa um pouquinho mais paciente com as minhas filhas. Então, às vezes a presença dele está em coisas menores, em coisas pequenas. Bom, eu vou falar, mas eu já tô emocionada antes de falar, né? Na verdade, essa semana tá uma semana, assim, com muitas coisas, assim, para decidir, para organizar, por conta do retiro que a gente vai ter no final de semana. E aí, tá bem corrido, tem várias coisas para fazer, além da rotina, né, do dia a dia e tal. Tem bastante coisa para fazer na questão do retiro. E aí, escutar esse momento de eu parar e escutar o vídeo, me conectar e refletir, tá me acalmando muito. Aí, por exemplo, agora de noite, né, eu tava organizando várias coisas, né, que precisa ser organizado, né, enfim. E mesmo assim, eu estar aqui e escutar isso me acalma muito. Tá sendo muito bom pra mim nessa questão. E na questão de conhecer mesmo a vida de São José, de perceber o quanto que ele se entregava a Deus, né? Ele poderia ter, meu Deus, se preocupado tanto com tantas coisas, mas não, a confiança dele em Deus, a fé dele era muito maior do que qualquer coisa, né? Então, pra mim, tá sendo muito, muito bom mesmo. Ah, que ótimo. É muito bom, assim, a gente... quando a gente vê, assim, né? Claro que o nosso principal modelo é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas Jesus Cristo era divino também, né? Então, acaba que pra gente parece que é meio distante as virtudes que Jesus tinha, né? Que Jesus tem. Aí, quando a gente começa a ver a história dos santos, e esses santos que são chamados de sétima morada, né? José e Maria, eles eram humanos, mas eles, só porque eles eram, sim, eu vou fazer a vontade de Deus, eles tiveram todas essas virtudes, né, heróicas. E é aquele de se colocar a serviço, né? E aí hoje eu respondi aquele formulário, né? E aí dizia se tu conhece alguém que se assemelha a São José. Aí eu vejo São José assim muito parecido com Jesus, entendeu? Com Deus. Eu vejo ele muito, muito parecido assim. E o meu pai é um ser humano com muitos defeitos, como qualquer ser humano, né? E aí eu pensei, nossa, ele tá muito longe de ser um São José, mas eu consigo ver nele algumas coisas, alguns traços de São José. Sim. Então, é bem o que tu falou, Bruno. Parece que tá muito distante nós, né, nós de Jesus de nós, né, de nós estarmos parecidos com Jesus, mas se foi possível para São José, né, então com o esforço do dia a dia, né, a gente consegue evoluir bastante, né. Claro. Não, e é muito bom, assim, a gente vai conhecendo São José e adotando ele como pai, né. Complementando isso que tu falou, de que José é parecido com Jesus, né? Acho que é o Beato Guilherme, ele fala que Deus Pai, precisando de alguém que o representasse na terra junto a Jesus, ele escolheu São José, né? E não foi à toa, não foi alguém que às vezes parece que ele cai de paraquedas na Sagrada Família, né? Tinha que ter um pai, vem São José. Não, ele foi escolhido a dedo igual Nossa Senhora foi escolhida. Ela não é uma mulher qualquer, ele não é uma mulher qualquer. Falaram, né, em algumas desses dias, acho que no 20º ou no 21º, eles falaram isso, né? Sim, exatamente. Que não foi qualquer um, né? Sim, não foi um sorteio assim, né, aleatório. Sim. E o que mais que eu ia dizer que não era mentira? E o livro também comenta, né, de adotando São José como nosso pai espiritual, a gente permite que as dificuldades do nosso pai terreno sejam supridas, né? Que quantas pessoas hoje em dia não têm a figura do pai? Desde o seu nascimento, né? O pai é um pai que abandonou, ou que participou um pedaço só da sua vida, e a gente fica, né? A gente que conhece a importância da família, né? Do pai e da mãe presente junto à criança, a gente sabe dessa lacuna que fica. E que a gente então permita que São José seja o nosso pai espiritual. E que ele preencha esses vazios
e para que a gente possa continuar a nossa vida, né? Então, eu acho que é isso de hoje, né? Não sei se mais alguém quer comentar. Quer compartilhar alguma coisa, Inês? Eu não sei se a Inês é que tem problema no microfone. Alguém comentou que tinha problema no microfone pra... Não colocaram nada aqui no nosso chat. Bom, então, a gente pode ir encerrando, né? Isso, vamos encerrando com a nossa ladainha, né? E que a gente siga aí nesse ritmo, nesse processo de oração, né, de conversão principalmente, e que a consagração tem essa função mesmo, né, de trazer leveza, de trazer paz, porque é o que a gente precisa, né, principalmente nós que temos uma vida ativa, temos família, temos várias atividades dentro da igreja, a gente precisa de leveza, e eu tenho certeza que a consagração, ela trouxe isso pra nossa vida, e ela vai trazer isso pra vida de vocês. Não vai ser de uma hora pra outra, não tô prometendo nada. Mas são de degrau em degrau, né? Então, Aprendei, como é que Jesus diz, né? Aprendei de mim que meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, rezemos então a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Deus Pai do céu, Tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Justíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Obedientíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. espelho da paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos operários, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele o constituiu Senhor de sua casa. E pelo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que tenhamos então uma abençoada semana e rezemos especialmente pelo encontro de casais jovens que vai acontecer em Caxias do Sul nesse próximo final de semana. Que essas 13 famílias que vão participar, que elas sejam tocadas, né, e se reafirmem no seu caminho de fé com suas famílias. Amém. Então, Boa noite a todos. Aproveitem aí uma boa semana. Boa noite, Boa obrigada noite. pra você.